Olá, senhores, muito boa noite. Quem vos fala é Ingo Hoffman. Bem-vindos à minha tela do MetaTrader 5. Nesse nosso encontro de hoje, conversaremos sobre reversões decodificadas, matemática que revela correções e impulsos. De antemão, já posso dizer aos senhores que o nosso vídeo vai ser longo, o conteúdo é longo. No entanto, os senhores não vão precisar fazer cálculo nenhum, nada disso. O importante aqui é a conceituação. E eu vou explicar detalhadamente tudo que é necessário para isso. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Eu sou trader profissional há 6 anos, quando ingressei no mercado financeiro. Ingressei nos meus estudos. Portanto, eu sou relativamente novo no mercado, mas nem tanto de idade. Eu tenho 67, então eu comecei no mercado financeiro com 60 anos. E claro, sempre existem limitações e problemas decorrentes da idade, decorrentes de uma série de aspectos. Mas tenham certeza que eu farei o possível para explicar o mais detalhadamente possível o que eu vou explicar. Vai ser um vídeo longo, normalmente é em torno de 1 hora, ou às vezes passa de 1 hora. Eu acredito que vai passar dessa vez, porque vamos entregar muita coisa. E diga-se de passagem, muito conteúdo não explicado na internet e também não explicado em muitos cursos. Porque tem muito conteúdo aqui que é do meu desenvolvimento, da fase em que eu fiquei estudando noites e dias, e vou passar isso para os senhores. Não tem mimimi, não tem coisa ruim, é só macete, é só coisa séria. Então, se você está com pressa, meu amigo, guarde o vídeo para olhar em outra oportunidade, porque agora então não é o momento. Vai demorar e eu vou me dedicar ao máximo para que vocês consigam receber toda a informação que emana da minha cabeça. Portanto, mais uma vez, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês. E se algo que eu entregar aqui fizer alguma diferença na sua formação de trader, ou na sua experiência, ou mesmo na sua expertise, de qualquer forma que seja, já é motivo de satisfação. Nós vamos falar, então, de reversões decodificadas, matemática que revela correções e impulsos. Vocês sabem muito bem que bancos e instituições importantes não usam a mesma técnica que está descrita nos livros de análise técnica. E eu vou falar muita coisa que não está escrita nos livros de análise técnica. Porque não escreveram, não chegaram a pensar isso, enfim, não existe. Isso eu posso desassegurar, porque eu quebrei a cabeça muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Vocês estão vendo várias escalas de Fibonacci na tela aí, estão vendo linhas. Eu lembro de uma oportunidade em que eu decidi que eu ia lá na academia, na faculdade, na universidade, ia conversar com os caras sobre um determinado assunto, especificamente o teorema do cruzamento polarizado posicional, que tem a ver com médias móveis e exponenciais aplicadas ao preço médio. Só que eu cheguei à simples conclusão, eu não encontrava em bibliografia, não encontrava em livros, não encontrava em enciclopédia, em lugar nenhum. Aí eu fiz a pergunta para mim mesmo, eu vou encontrar na universidade se não existem livros? Os caras sabem menos que eu. Não que eu seja melhor que ninguém, muito pelo contrário. Tenho sérias dificuldades operacionais com sistemas de computador, etc. Desenhei muito gráfico na minha vida em papel milimetrado, com lapiseira 05. Era uma maravilha, era um encanto. Jamais sonhei que um dia eu estaria desenhando gráficos
e uma tela de computador. A mais pura, líquida e verdade. Então vamos nessa, meus amigos. Falaremos do teorema do cruzamento polarizado posicional, falaremos do teorema do fluxo reverso, campo de força exponencial, escala normalizada exponencial, paralela alfa, ângulo de tendência, canal de desvio padrão, velocidade das emas. Nós temos que iniciar 4 séculos antes de Cristo. Os seguidores de Pitágoras descobriram uma construção geométrica, não é calculado nada, é uma construção geométrica em um triângulo retângulo, a construção da média e extrema razão. A média e extrema razão é um cálculo matemático, pode ser o cálculo, mas ele na verdade na época era meramente uma construção geométrica. Senhores, uma construção geométrica com apenas 2 curvas e um triângulo retângulo. 2 curvas e um triângulo retângulo traz para nós, para contemporaneidade, nada mais nada menos que o número de ouro ou o número áureo. A média e a extrema razão divide um segmento em 2 segmentos, onde um tem 61,8% e a outra parte tem 38,2%. E essa relação entre esses valores, 61,8% e 38,2%, é a mais perfeita extrema razão. O que quer dizer extrema razão? Quer dizer que eles são proporcionais. Extremamente proporcionais, totalmente proporcionais. Se você fizer a seguinte conta, divida 61,8 dividido por 38,2, você vai encontrar o número de ouro 1,618. E se você fizer o contrário, 38,2 dividido por 61,8, você vai encontrar 0,618. Vou falar agora para não esquecer depois. O vídeo tem as transcrições, tudo que eu estou falando vai estar na transcrição. Você pode buscar alguma informação lá, se for pertinente. Então, o número de ouro está presente em tudo que é lugar no universo. Na formação de galáxias, no clima, nas tempestades, no mar, nas plantas, em tudo. Vou dar 2 exemplos bastante simples. Se você for numa plantação de árvores frutíferas, maçãs, laranja ou qualquer coisa do gênero, pare embaixo dessa árvore para você ver como ela tem uma sombra fechada. Ela não deixa passar os raios de sol. Por quê? Porque ela tem uma sensibilidade no DNA dela para distribuir as folhas para que todas as folhas peguem sol. Logo você terá uma sombra fechada. Isso está no DNA da planta. Outra coisa, no DNA humano também temos o número áureo. Vocês sabem muito bem que aos 13 anos uma menina entra na adolescência e essa menina transforma-se em mulher. E vocês sabem também que uma mulher, em geral, aos 55 anos, entra na menopausa. Portanto, dos 13 aos 55 é o ciclo de reprodução humano. Isso não sou eu que estou dizendo, isso existe, isso é assim. Agora, senhores, divida 55 por 13, você vai encontrar o número áureo, que é chamado pela letra grega de Φ elevado à terceira potência. Ou seja, 1,618 elevado à terceira potência. Isso é 4,236. Isso nós enxergamos também aqui no mercado financeiro. Então eu não vou perder mais tempo com exemplos, porque a internet está abarrotada de conteúdo dessa natureza. De forma que recomendo simplesmente uma coisa. Leiam tudo que estiver a respeito de Fibonacci, de exemplos de construções relacionadas ao número de ouro, porque isso é muito importante para um trader.
A letra grega φ, ela é o mesmo símbolo que a engenharia usa, é um zero cortado por uma barra. A engenharia usa isso para dimensionar ferro, ferro de obra. E tem um monte de outras aplicações. Tá? A matemática também simula com essa simbologia de zero cortado. Então é importante saber que o número de ouro manda no mercado financeiro, porque nós humanos somos influenciados por isso. Ok? Bem, não esquecendo, na Amazon tem o livro que eu escrevi, se não me engano, no ano passado, Como Eu Venci o Forex. São quase 400 páginas de muita dica, muita explicação, ilustrado com figuras, gráficos, telas reais, nada desenhado para o computador, é tela real, de forma que é imperdível para quem quer melhorar a sua qualificação técnica. Vamos então começar pela paralela alfa. Vocês nunca ouviram esse termo. Paralela alfa é simplesmente essas linhas que vocês estão vendo na tela. Isso é uma paralela. Eu vou pegar aqui o meu mouse, que está aqui ele, eu vou traçar uma nova paralela aqui, tá? Eu simplesmente vou copiar de cima dessa aqui. Eu até vou mudar a cor dela agora. Botei em cima. Trago a paralela para onde eu quiser. Está aqui ela. Na verdade, vocês não estão vendo a caixinha, mas eu estou mudando a cor dela. Ok. Aqui está uma paralela alfa. Ela nada mais é que a cópia disso que está na tela. Então, vamos entender o que tem na tela, num primeiro momento, para fazer sentido para os senhores. Aqui está as velas, normal que vocês conhecem, as velas japonesas. Eu não opero com velas, eu opero sem velas. Até posso colocar elas no gráfico, mas a minha leitura não depende delas. Tem gente que a maioria utiliza velas, então tudo que eu vou falar vocês podem utilizar as velas, não é problema algum. Ao tirar as velas, o que eu tenho? Eu tenho mínimas e máximas, porque eu tenho plotado aqui uma linha, uma EMA de máxima e uma EMA de mínima, que fazem esses pequenos riscos por fora das duas médias que vocês estão olhando. Por que eu utilizo máxima e mínima? Porque a máxima e mínima para mim são fundamentais para que eu consiga ver aonde o preço foi. Detalhe importante: o preço é um elemento do sistema operacional, não é o ponto de decisão. O meu ponto de decisão e o ponto de decisão do sistema é a linha amarela que vocês estão vendo no gráfico. Esta linha amarela, ela é chamada de imunitária. Imunitária, repetindo. Imunitária porque ela é uma EMA número 1 aplicada ao preço médio. Não é na abertura, não é no fechamento, não é na máxima nem na mínima. É no preço médio. É como se fosse uma gangorra do parquinho infantil. No centro da gangorra está a barra que sustenta a gangorra para as crianças brincarem. A imunitária é apoiada exatamente nesse centro. No centro de equilíbrio da vela. Pode se chamar, inclusive, no centro de gravidade da vela. Acompanhado da EMA número 1, tem a EMA número 3. Preciso explicar para vocês que a EMA número 1 é a EMA mais rápida, mais poderosa e mais virtuosa do sistema de EMAs. EMAs são médias móveis exponenciais. Por quê? Porque por ela ser aplicada ao preço médio e ela ser unitária de unidade, ela ganhou o nome de imunitária. Ela é imune a ruídos. Não recebe ruídos das velas e não recebe ponderação do cálculo exponencial. Portanto,
ela é um valor limpo, um valor cristalino, um valor diamante, um valor absoluto. Eu disse, ela não tem ponderação no cálculo exponencial. Isso quer dizer que o valor que ela entrega não é preço, é valor, é diferente. A diferença de preço e valor é a seguinte, ponha na cabeça, abra seu cérebro. Você vai no mercado fazer compras, você paga preço pelas mercadorias. Agora, se você for comprar um automóvel de coleção, por exemplo, você vai pagar valor. Eles não vão te vender o automóvel por cotação de mercado. Eles vão te vender pelo valor. Valor de estima, valor histórico, valor da qualidade que o veículo tem e tantos outros valores agregados ao produto. Então, a EMA número 1, essa linha amarela que vocês veem no gráfico, chama-se imunitária e ela representa valor. Isso é extremamente importante vocês saberem, porque nós vamos decidir trades com o valor. É lógico, eu vou mostrar como se faz. Cada um faz como quiser. Mas é muito interessante, vocês vão perceber a diferença. Acompanhando a EMA número 1, temos a EMA número 3, que é a linha verde. A EMA número 3 ela é ponderada pelo cálculo exponencial em 50%. Portanto, essa ponderação significa que ela deixa um peso na EMA número 3 de 50% para o tempo presente e joga para o passado outros 50% de forma exponencial. Então, a EMA número 1, a imunitária, ela é absoluta. E a EMA número 3 é ponderada em 50%. Então, nós vamos fazer a seguinte analogia com carros de competição, para ficar bem fácil. A EMA número 1, a imunitária, ela tem 1000 cavalos de potência. E a EMA número 3, que é a verde, tem 500 cavalos de potência, porque ela é ponderada em 50%. Vocês vão ver em outras telas depois a EMA número 9. A EMA número 9 é ponderada em 80%. Portanto, a EMA número 9 é mais fraca ainda, ela só tem 200 cavalos, 20% de potência. Eu tenho certeza que nenhum de vocês se perguntou como que as EMAs, andando por caminhos diferentes no gráfico, quando estão horizontais, elas chegam juntas. Ora, elas têm velocidades diferentes. E se têm velocidades diferentes, elas realizam percursos e caminhos diferentes. Veja que a linha amarela, ela sempre faz caminhos mais curtos na curva, ela atalha caminho. Na verdade, ela faz caminhos mais longos, mas ela encurta caminho, fazendo cruzamentos com as outras EMAs. No caso aqui, a imunitária e a ponderada número 3. A ponderada número 3 é chamada meia derivada, porque ela é metade da imunitária. A imunitária tem 1000 cavalos e a meia ponderada tem 500 cavalos de potência. Isso é só uma figura de linguagem para darmos sentido às coisas. Essas barras que vocês enxergam horizontalmente são nada mais, nada menos que um canal de desvio padrão. O canal de desvio padrão está aqui na minha tela. Eu vou abrir um novo canal e colocar aqui em cima. Vocês vão ver, está abrindo. As caixinhas não aparecem, mas aparece eu abrindo o canal. Vocês estão vendo o canal aqui? Isso é um canal de desvio padrão. Veja que ele ganhou uma configuração diferente do canal que já tinha, porque o início dele é à esquerda e o final dele é aqui no meio. O canal de desvio padrão é uma ferramenta estatística e o que ele nos dá é de uma preciosidade ímpar. O canal de desvio padrão, ele nos fornece o ângulo da tendência.
simplesmente fazendo um traçamento. Veja, eu vou puxar aqui para trás, a gente coloca no início de um ponto de tendência, vou puxar para frente, até o ponto onde tem o preço. Veja que ele ficou exatamente encaixado em cima do canal que já estava aí. Apenas ele tem uma largura diferente. Vou voltar ele. Canal de desvio padrão. Essa ferramenta tão simples de usar, é só clicar ali e arrastar e com o mouse em cima do gráfico você vai criar o canal do desvio padrão. Esse canal só tem uma calibração, que é a sua largura. E essa calibração em geral é 0,9, 1.0, 1.1, 1.2. É uma calibração matemática que você tem que usar o ponto no meio, não a vírgula. 1,2, 1,3, 0,8 e assim por diante. É a única calibração que você tem que fazer no canal de desvio padrão. Não existe outra dificuldade. Canal de desvio padrão, ferramenta estatística. O que eu fiz aqui? Eu vou pegar o canal que está na tela agora e vou modificar ele. Ó, modifiquei. Colocar ele no mesmo lugar de novo e tudo certo. Está aqui o meu canal. Senhores, o que ele faz? Ele normaliza os dados do pacote de gráfico que vocês têm. Portanto, o gráfico ele vai ficar encaixado dentro do canal. É aquela calibração lá dentro da caixinha do canal de desvio padrão que vai fazer as bandas laterais dele ficarem mais largas ou mais estreitas. Quando você aumenta o ajuste lá de 1.1 para 1.2, você alarga o canal. Quando você faz o contrário, você reduz. Veja, aqui o pavio da vela saiu. A vela saiu um pouquinho lá em cima, pouquinha coisa. É assim que você vai ajustar. Vai ajustar aquela calibração para ter um canal semelhante a esse aqui, onde as velas cheguem até próximo da borda. No meu caso, que eu não utilizo velas, para mim o que chega perto da borda é a linha de máxima e a linha de mínima. Ok, senhores? Muito bem. Isto é o canal de desvio padrão. E ele nos fornece essa linha central, que chama-se linha de regressão linear, onde está calculado aí a inclinação do desvio padrão, que vai acompanhar este pacote de curvas. Eu vou mudar aqui para o lado, vou fazer um outro canal aqui, só para vocês entenderem rapidamente. Eu pego o canal aqui, vamos dizer que eu vou fazer desse ponto aqui até aqui, ó. Até aqui. É isso que eu quero. Essa inclinação aqui é que corresponde a esse espaço. Se eu diminuir, ele vai computar somente as velas que tem, ó. Aqui tem uma subida forte, né? Veja que o canal se adaptou à subida desse movimento. Claro, é só ajustar a largura para que a largura encaixe certinho, conforme eu expliquei anteriormente. Isso é canal de desvio padrão. Simples, simples, simples de usar. Só que tem um pequeno detalhe. Ele entrega o ângulo da tendência, senhores. O ângulo da tendência. Quem disse que não sabe se o mercado está subindo ou está descendo? Se a tendência é de alta ou de baixa? Que outro argumento você precisa se você não precisa calcular nada? É só traçar o canal de desvio padrão. Faça isso amanhã de manhã. Faça isso imediatamente. Muito bem. Aqui, então, eu tracei uma paralela alfa. Essa paralela aqui, eu posso usar em qualquer parte do gráfico. Ok? Paralelas alfa. Como o canal de desvio padrão já está traçado aqui, eu não preciso usar a paralela, tá? Mas eu poderia, se quisesse, ligar esses dois pontos aqui, ó. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui o zoom para vocês.
Vamos ver se vai melhorar aqui. Melhora para mim também, né? Para poder enxergar. Vejam aqui embaixo no canto esquerdo a linha amarela. Para mim é a imunitária, tá? Ela está tocando na paralela alfa. Está tocando na paralela alfa também. Então esses dois pontos têm ressonância. Se apoiam na mesma região. Veja que aqui do lado, um pouquinho à esquerda, à direita, a máxima está tocando nesta paralela. Então a paralela alfa tem uma implicação extremamente importante, porque ela é literalmente a inclinação da tendência. Ok, senhores? Não vou falar mais agora da paralela alfa para não alongar a nossa conversa, senão nós vamos muito longe. Deixa eu aumentar aqui. Vamos agora... eu acho que eu passei. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui. Vejam o seguinte, se a linha de tendência vai com cachorro mesmo, né? Porque de noite não tem jeito. A linha de tendência está para cima. Logo, a tendência é compradora, a tendência é de alta. Então, os senhores têm que olhar o gráfico, pode ser com velas ou não, que este movimento aqui, que inicia aqui embaixo, ele é um movimento impulsivo. Depois de ele tocar no canal lá em cima, ele se transforma num movimento corretivo. Depois ele começa a subir novamente, se transforma num movimento impulsivo. No meio da subida ele fez uma pequena correção para ganhar fôlego e continua subindo. Isso aqui que está indo é valor. Você pensaria assim, pode dizer preço. O preço fica na frente dessa linha amarela. Vocês vão ver isso mais adiante. Muito bem. Se a tendência é de alta, tem uma correção, vem outra tendência. Outro impulso. E aí outra correção. E assim por diante. Quem já foi no mar sabe. Quando vem uma onda, vem uma onda. Depois da onda vem o quê? Vem o repuxo. E depois do repuxo vem outra onda. O mercado funciona exatamente assim. Em ondas impulsivas e ondas corretivas. Muito bem. Agora entramos na parte de Fibonacci, do número de ouro. Vocês veem aqui que está desenhado uma escala de 0 a 100, de cima para baixo. O que eu fiz? Essa escala de Fibonacci, ela está de 0 a 100 e ela prossegue para baixo. Tá? Vocês devem alterar a escala de vocês para terem uma escala contínua, do 0 até onde alcançar. A minha vai até 600. 603, que eu não tive paciência para botar mais. Coloque, vocês podem ampliar o vídeo e copiar. Número 3, 16,3, 23,6, 30, 38,2, 45, 50, 55, 61,8, 69,1, 76,4, 84, 90 e 100. E assim ela segue. Amplie a tela e olhem no vídeo que as inscrições estão em ordem aqui. 38,2 é φ elevado ao quadrado, junto com 61,8. 23,6 é φ elevado à terceira potência, junto com 76,4. São os números complementares. Copie isso aqui. Vocês vão usar isso aqui todos os dias, toda hora. Muito bem. Movimento impulsivo. O que eu fiz com o movimento impulsivo? Eu tenho que medir o tamanho dele. Então, eu meço o movimento impulsivo de cima para baixo. Aqui está ele. E aqui do lado eu tenho um movimento que já aconteceu, um movimento de correção. Então, neste sistema aqui, tudo que sobe é impulsivo. Tudo que desce é correção. Nunca mais tenha dúvida disso. A linha do desvio padrão está para cima.
Tudo que sobe é impulsivo, tudo que desce é corretivo. Corrigiu quanto? Corrigiu 50%. Veja, eu coloquei a minha escala aqui de 100% e fiz uma projeção para cima. Depois nós vamos ver essa projeção. Essa projeção para cima está me mostrando o quanto esta correção aqui vai gerar o próximo movimento. Por enquanto, eu estou nessa coluna aqui, que está medindo quanto que a regressão desceu. 50% está aqui, ó, a linha amarela. Está vendo que ela terminou aqui. Senhores, a tendência tem um ângulo. A correção tem um ângulo. O impulso tem um ângulo. A conjunção destas informações, destas ferramentas, Fibonacci mais canal de desvio padrão, é uma equação que tem que dar zero. Ou muito perto de zero. Isso não é achismo, isso é matemática, mais pura matemática. E eu vou mostrar para vocês. Vejam que aqui ele corrigiu 50% este movimento. Isso aqui, só para dizer, é dólar versus franco suíço, time frame de 6 horas. Aí parte um novo movimento de subida e vai lá em cima. Aonde que ele vai terminar? Próximo do canal. O desvio padrão não calculou a linha média do desvio, é aqui no meio. Por isso que você pega linhas auxiliares e copia essa linha aqui. E aí você pode verificar. Veja aqui, ó, aqui em cima também os dois topos fazem sentido. Aqui embaixo eu medi com vocês, também fazem sentido. Eles batem com a paralela alfa. Sempre acontece isso. Isso é matemática. Então, aqui embaixo nós temos uma projeção que foi para baixo, que eu vou explicar depois. E aqui nós temos uma correção que aconteceu em 50%. Ora, se aconteceu uma correção, vai acontecer o quê? Uma projeção. Desculpe, um impulso. Então, o impulso é para cima e ele vai até um determinado ponto. Veja lá onde ele foi. 153% da escala de Fibonacci. Como que eu leio a escala de Fibonacci? Preste atenção, mas olha, preste atenção mesmo. Porque o que eu vou falar aqui não está escrito em lugar nenhum. Você tem que ler a escala como se você estivesse lendo uma escala menor que 100. O que representa 153? Você vai quebrar a cabeça e não vai entender Fibonacci, coisa nenhuma, é uma confusão. Todo mundo mistura isso. Existe na escala menor que 100 a posição 50%, tá? Esse 153 corresponde a 50%. Mas como que eu devo pensar isso? Pense a partir de agora assim, sempre que o número for acima de 100. 153 é uma centena mais 50%. Porque este 50% está dentro do pacote das métricas de Fibonacci aqui, ó. Então, é uma métrica de 100 mais 50%. Mas deu 153, normal. Nós estamos mexendo com um gráfico plotado. Pequenas divergências aqui no acerto da métrica, no ajuste da escala, vai acontecer. Mas você tem que saber que número é esse. É uma centena mais 50%. Ok, senhores? Muito bem. Vamos para o próximo. O que acontece aqui? Ele simplesmente vai embora e faz o topo e deu 153. Mas onde é que parou o movimento? Parou na barra do canal do desvio padrão, porque o ângulo do desvio padrão é 27 graus, mais 62% do Fibonacci, dá 89. Portanto, um erro de apenas 11%. Eu estou aqui comparando a inclinação da tendência com o Fibonacci.
Veja essa seta branca. Onde é que a linha do canal está passando? Em cima do 69.1, pertinho do 61.8, que é o padrão de Fibonacci. Aqui é uma métrica para baixo que marca essa posição. E aqui embaixo, a mesma coisa. Onde é que ele está passando? Pertinho do Fibonacci, onde está essa seta. Então, o segredo é você fazer a tendência se encaixar melhor com o Fibonacci. São duas matemáticas que nunca conversaram, mas elas têm função. Então, quando você faz esse impulso aqui e ele faz uma correção de 50%, que é perto do 61.8, é uma das correções padrões de Fibonacci, ele está encostando praticamente no canal. Então, se você não tivesse a escala, tivesse só o canal e soubesse o ângulo do canal, você saberia aonde a correção iria fazer a sua reversão. Ora, no movimento impulsivo, a mesma coisa. Você sabe que vai ser lá em cima, porque o canal já está calibrado. Você bota a escala simplesmente para organizar, para checar. Mas o segredo está na consonância do canal com as curvas. E aí com a tua métrica de Fibonacci. Eu vou falar porque pode eu não ter falado em algum ponto. Para fazer medições de projeções, sempre, não escute ninguém falando sobre isso, preste atenção no que eu vou falar. Neurônios abertos. Você tem que medir a correção. Sempre. Se você não tem correção, você não tem projeção. Isso aqui, a correção, é o elástico, é a linha de um arco e flecha. Você puxa a linha do arco, quanto mais você puxar a linha do arco que contém a flecha, mais longe a flecha vai. Então, este puxão aqui, que foi 50%, impulsionou este outro movimento até 153. Sempre meça a projeção com o tamanho da correção. Nós vamos ver isso mais para frente também. Senhores, aqui então deu 153. Aí o que eu fiz? Como que eu peguei essa medida de 153 ali? Aqui tem uma outra, ó. 288. Vou melhorar um pouquinho. (288.279). O que é isso? 288.279. São duas centenas mais 76,4 de Fibonacci. Está aqui, ó. Não é 288 nem 279. É duas centenas mais 76. Você tem que saber que é o 76 que está aqui. A diferença que dá aqui, isso aí é gráfico. É na mão, é difícil de conseguir acertar. O que eu fiz aqui? Eu vou desenhar um retângulo aqui para facilitar a vida dos senhores. Ó. Eu peguei o topo e o fundo do movimento. Eu acho que tem uma vela aqui. Ó, uma vela fez topo e a outra vela fez fundo. Isso aqui é uma unidade básica de escala dos gráficos voltados à escala de Fibonacci. Nós vamos passar de uma hora folgado. Isso é uma escala básica. Portanto, você pode pegar esta métrica aqui para fazer as suas projeções. O movimento para cima é impulsivo, você já aprendeu, sabe que o desvio padrão dá ele, portanto é para cima é impulsivo, para baixo é o quê? Corretivo. Pega o extremo dos dois pavios, escala 100% aqui e vê quanto que vai dar o movimento lá em cima. Vou tirar as velas para facilitar.
Você deve utilizar as agulhas das velas para quem usa velas. Eu uso máxima e mínima, que é a mesma coisa. O movimento aqui em cima do lado esquerdo deu 153, esse movimento, e do lado direito, tomando esta pequena correção aqui no meio do caminho, produziu uma métrica de 2 centenas mais 76,4. Quando vocês lerem aqui na tela, vocês vão ver que 76,4 é φ elevado à terceira potência. Ok? Muito bem, senhores. Fez o topo. Onde é que está o topo? O topo está na linha do canal de desvio padrão. Para onde vai o mercado? Vai para baixo. Espere o mercado fazer a curva. Não entre, feche a operação no topo e espere ele fazer a curva. Transição de pivô é uma coisa demorada e gera impaciência. Espere ele apontar para baixo e começar a andar para baixo. Porque é a expectativa que você tem quando o movimento bate no canal. E a batida do movimento no canal é o que a matemática propõe. Juntando as duas matemáticas, a matemática da estatística com a matemática de Fibonacci. Simples assim. E ainda por cima, aqui, nós temos um cruzamento polarizado posicional que eu vou explicar mais para frente. O que vai acontecer com esse preço aqui? Ele vai descer, senhores. Ele vai descer e muito provavelmente ele vai encostar no canal aqui embaixo. Porque o canal tem a angulação para que ele chegue até aqui. O mercado está parado aqui. Ok? Eu botei essa escala aqui para vocês verem o 61,8 passando pelo canal. Isso não é arranjado, não. Isso acontece. E toda vez que você fizer isso, você vai fazer esta mesma aproximação. Ok? Então, vamos lá. Esse é o conceito básico dos topos e fundos de movimentos impulsivos e corretivos. Impulsivo e corretivo. Impulsivo e corretivo. É impulsivo para cima porque o canal está me mostrando que é para cima. Ok? Eu mostrei para vocês aqui a inclinação. Aqui está a inclinação da... Está marcando 27 aqui. Está marcando 9. Aqui. Olha aqui, ó. Está vendo ali? Deixa eu botar mais para cima. Está vendo o ângulo de 27 ali? 26, 27, 24. Na verdade, está marcando 24. E que mudou um pouquinho porque eu mexi na escala da tela. Por isso que muda, mas ele é 27, na verdade. Bem, senhores. Então, a paralela alfa, não descarte ela. Ela é muito útil para você fazer ajustes e ver aonde vai acontecer as coisas. Olha, ele deve parar mais ou menos por aqui. O movimento deve ir para lá. Isso serve para as velas, serve também para as curvas, as EMAs. Composição de dois recursos matemáticos dão os fechamentos sempre na borda do canal. Uma coisa importante com relação ao canal de desvio padrão. O canal de desvio padrão, uma vez ajustado na largura, ele contém todo o movimento. Quando o movimento tende a sair do canal, aqui ele estava fora e ele entrou no canal. Em um determinado momento, na continuidade, ele vai sair do canal. Quando ele sair do canal, senhores, terminou o movimento deste canal. Vai passar para outro movimento. Vai deixar de ser tendência de alta, provavelmente para ser tendência de baixa. Então, quando o preço sai fora do canal, é sinal de mudança geral. Bom, agora nós vamos para uma outra parte. Eu espero que tenha ficado entendido as projeções e retrações de Fibonacci. Olhe novamente para que você consiga entender o que você projeta. Você projeta sempre a retração. Veja aqui, ó.
Eu vou ter que dar um zoom melhor aqui. Um último comentário com relação a isso aqui. Vamos para mais para frente. Um movimento está descendo e aqui houve uma correção para cima. Eu peguei essa métrica de 100%, por isso que tem a mínima e tem a máxima, e projetei para baixo. Olha aqui onde é que foi. 378. 3 centenas mais 76,4 de Fibonacci. Tá normal essa parada aqui? Absolutamente normal, senhores. Vai voltar. E é exatamente o que ele fez. Ok? Muito bem. Preciso agora ir para uma outra tela. Vamos ver se eu acho. Não é essa. Também não. Também não. Deixa eu ver se é essa aqui. Eu acho que é essa aqui. Ou não. Serve essa aqui. Mas onde é que está as inscrições? Deixa eu ver, eu tinha escrito alguma coisa aqui. Não é essa tela, vamos ver se tem outra. Aqui, errei de tela. Está aqui. Normalização de escala e velocidade. Utilize EMAs em qualquer ponto do gráfico. Utilize máxima e mínima correções. Senhores, vocês precisam construir a escala de Fibonacci de vocês com o prolongamento da projeção, que é a parte que vai acima do 100%. Sugestão, façam de 10 em 10. Vai embora. Como eu disse, a minha vai até 603, mas eu fiz a minha de 9 em 9. Pode fazer de 10 em 10, não tem problema algum. Também não tem justificativa nenhuma para ser de 9 em 9. Vejam, o mercado... Agora eu estou sem o canal aqui, eu vou explicar outras configurações que vão ser úteis mais para frente no que nós vamos falar. São ferramentas adicionais. Vejam que o movimento está subindo, isso aqui é valor. Quando ele está inclinado para cima, ele está subindo. Quando ele está descendo, ele está corrigindo ou em tendência de baixo. Aqui existe uma correção pequena, uma correção de meio de tendência. É notório que vocês veem as EMAs divergindo. Aqui tem a EMA 7,2, aliás, a 27, subindo. Estão em divergência. Isso aqui é um sinal claro e inequívoco de tendência de alta. Aqui tem um cruzamento. Quando ela fez um topinho e desceu, ela criou exatamente uma moeda padrão de escala para eu poder medir o gráfico. Porque este movimento aqui foi contrário ao movimento principal. Isto aqui foi uma correção, senhores. Eu falei na outra tela que você sempre tem que medir as correções para mandar uma projeção, para poder medir uma projeção. Então, o que eu fiz? Veja que tem a mínima e tem a máxima. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui eu fiz... Tá, exatamente. Máxima e mínima, vocês estão enxergando perfeitamente. Este método aqui difere um pouco dos outros que eu vou explicar agora, mas pego a máxima e pego a mínima. Esse método aqui é o método de Fibonacci, máxima e mínima, pavio de cima e o pavio de baixo. O que acontece? Botei a projeção. Vou fazer alguma métrica pelo caminho. Tá? O mercado continuou subindo, aqui deu 288, 279. O que é? 2 centenas mais 76,4. Será que ele vai parar aqui? Bateu numa escala de Fibonacci. Mas e aí? Aí você viu que ele fez um pequeno pullback aqui e continuou subindo. Eu consigo trazer esse moço mais para cima. Ele foi mais para cima e chegou lá, ó. Lá, ó. Estou lendo para vocês. Vocês vão conseguir ler 423 de Fibonacci. 4 centenas mais 23,6%. Escala padrão, senhores. Totalmente padrão.
Se vocês pegarem o número de ouro, 1,618, multiplicar na calculadora na terceira potência, dá exatamente 423. O preço foi no limite de estabilidade dele, que é 423% a mais da escala de Fibonacci. Aqui está ele na direita. Está aqui ele. Ó. Aí ele flutuou mais um pouquinho e está parado aqui agora. Então eu peguei mínima e máxima e fiz uma projeção para frente. Aqui eu poderia ter feito também uma mínima e uma máxima, porque ele fez um pullback, fez um degrau. Aqui, senhores, ele fez um fundo aqui que estava subindo, né? Aí ele fez uma correção. Eu poderia ter pego aqui e feito uma projeção lá para cima. Certo? Eu até vou fazer aqui na mão já rapidinho. Opa! Fazer na mão rapidinho para vocês. O que eu preciso colocar aqui? Eu preciso colocar a máxima. Eu arrasto e coloco a mínima. Certinho? Certinho. Fiz a projeção. Peguei este movimento aqui e projetei para cima. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, então vocês estão vendo uma linha amarela aqui, né? Pontilhada. Eu vou tirar essa linha amarela. Tirei ela. Opa, tem várias marcas aqui, mais ou menos no mesmo lugar. Exatamente. Tirei. Excluí aquela ali. Veja essa aqui. Esta métrica aqui, desta aqui, eu estava falando há pouco nessa aqui que eu fiz. Agora voltamos para essa do lado. Essa métrica, eu estou pegando a distância entre a imunitária número 1 e a média 27 exponencial. E joguei a métrica para cima. Isso aqui chama-se normalização de escala. Eu estou pegando a distância das médias. Mas pode? Nunca ouvi falar disso. Pode. Deve. O gráfico ele é 100% proporcional. O preço faz as macaquices que quiser lá na frente. As médias reproduzem exatamente as macaquices que o preço fez. O caótico do preço, as médias refletem, porém da maneira delas, exponencialmente. Quando eu meço isso aqui, eu estou medindo a energia do mercado, neste ponto. E a partir deste ponto eu posso fazer métricas. Veja aqui, 126%. Uma centena mais 23,6%. Aqui, quanto que deu? 162. Uma centena mais 62% de Fibonacci. Pô, mas deu na cabeça do Fibonacci. Deu na cabeça do Fibonacci. Ele estaria morto essa hora. Aliás, já está, né? Padrão, mais padrão impossível. Aí eu fiz uma marcação em algum ponto aqui à esquerda, em cima, naquela escala e puxei para cá. Veja aqui, ó. 2 centenas mais 61% de Fibonacci. Veja na escala do lado quanto que está dando. Pouquinho mais que uma centena e 62 da escala de Fibonacci. Acabei de traçar para vocês aqui agora. Até preciso apagar ela aqui. Pum. Aqui tem uma outra que eu peguei a máxima e a mínima e projetei lá para cima. Aqui está marcando 162, pouquinho mais, um pouquinho maior. 162% da escala de Fibonacci. Uma centena mais 62%. E aqui do lado tem uma outra métrica, esta que eu fiz entre as duas médias, a média verde e a média azul. A média verde é a meia ponderada, a EMA 3 e a EMA 27. Peguei esta largura dela, vocês estão vendo pela métrica aqui. Eu preciso traçar uma linha vertical quando eu faço isso, para pegar nos mesmos pontos as duas médias. Quando eu faço isso e traço essa linha vertical,
eu estou normalizando a escala. Isto significa que eu estou ajustando a escala ao que as médias estão me mostrando e jogo a projeção para cima. Está aqui a projeção. 162% da escala de Fibonacci, numa posição. 162% numa posição. 162% noutra posição. 261% noutra posição. Isso prova de forma cabal, inequívoca, inexorável, que o mercado é proporcional, senhores. Se vocês não conseguirem fazer a métrica de Fibonacci, insista mais uma vez e mais uma vez. Quando eu estudei isso, sou mais honesto impossível, não preciso dizer nada diferente para vocês. Amigos, eu passei madrugadas. Eu tracei muito mais de 1000 vezes as regras de Fibonacci para conseguir entender o básico. Essa métrica aqui que eu estou mostrando para vocês em medir as duas médias, quaisquer, não importa quais sejam, porque todas são proporcionais. Trace uma vertical, pegue a sua escala, bote uma linha horizontal no topo, uma linha horizontal, e pegue o padrão de uma centena, que é o 100%. Isso aqui nada mais é que uma escala unidirecional percentual. Não é de Fibonacci, isso é matemática. Fibonacci é o entendimento que os senhores têm do valor do mercado chegar naquele ponto da escala. Então, aqui prova totalmente que o mercado é proporcional, você simplesmente normaliza a escala, você ajusta ela para ficar exatamente em cima das duas emas e joga a projeção para frente. Então veja, são métodos diferentes. Aqui normalizado por duas emas, aqui normalizado pela máxima e pela mínima. Senhores, pode ser uma vela de baixa que tem um topo e um fundo. Sabe aquelas velas enormes? Pega ela e normaliza para cima. Você vai ter a previsão de subida. Simples assim. Normalização de escala e velocidade. Utilize emas em qualquer ponto do gráfico, tanto para cima quanto para baixo. Utilize máxima e mínima, as correções. Essa que eu fiz aqui. O que eu tenho aqui? Nossa Senhora. Eu não sei se eu vou conseguir. Vou ter que abrir. Tá, aqui vai dar. Senhores, aqui ó. Eu normalizei duas médias. Peguei a escala de 100%, virei para baixo, porque eu não estava vendo o gráfico que está à minha direita, evidentemente. Mas eu estou imaginando que vai descer. Porque aqui ele começou a fazer uma quebrada. Vamos dizer que o gráfico esteja por aqui. Começou a perder energia aqui, a EMA 9. Essa aqui é a 9. Eu imaginei que poderia utilizar para baixo. Muito bem. Bota para baixo, não tem problema nenhum. Você não está vendo a direita do gráfico. Topo lá em cima, linha vertical para coincidir os dois pontos. Normalizei, deu 100% e vem embora para baixo. Vem embora para baixo. E o mercado despencou e eu estou vendo o mercado despencar. E eu estou junto com o mercado. Não fique fora dessa. Um movimento desse tem que ficar dentro. Aí o mercado dá uma paradinha no meio. Olha onde é que ele parou, senhores. 361,8. 3 centenas mais 61,8% de Fibonacci. Lembra quando eu falei bem no início da nossa conversa da média e extrema razão lá dos gregos, 400 anos antes de Cristo? Eles já tinham descoberto isso. Se você não conseguir fazer, você tem que passar madrugadas inteiras tentando. Eu fiz muito mais de 1000 vezes. E olha que não sou mais guri. E aí o mercado continuou descendo. Continuou descendo. Fez um pequeno pullbackzinho ali, né? Olha aqui, ó. 500%.
Marcando ali, está pertinho do 504 e pertinho do 495. 5 vezes a escala normalizada das médias. É possível? Claro que é possível. Principalmente porque deu o número padrão 5. 5 centenas completas. Não esqueça, nunca mais deixe de raciocinar números de Fibonacci em forma de centena mais as unidades abaixo de 100. Bom, o que eu falei aqui é disruptivo mesmo, tá? Pratique, utilize máxima correções, normalização em escala de velocidade. Eu preciso achar um lugar que eu possa fazer um desenho para vocês. Talvez aqui. Não, vou ver um outro ponto mais vertical para ficar mais aqui, mais entendível. Preste atenção, senhores, total atenção. Quando eu construí isso há um tempo atrás, já faz anos, uns 2 anos mais ou menos, aí a coisa mudou. Mudou profundamente. Um retângulo onde o centro como é que eu vou fazer aqui? Eu preciso da imunitária. Como é que eu vou fazer aqui? Aqui está mais perto. Vou fazer assim. Aqui. Sacramento. Bom, é um retângulo. Vocês não vão precisar usar isso aqui, mas vocês têm que entender isso aqui. Este retângulo aqui é um campo de força do mercado. O preço está na frente. A imunitária está aqui. Faz de conta que ela termina aqui. E a meia derivada também termina aqui. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer experimentalmente com o gráfico funcionando. Ele está parado aqui agora. Porém, sem operação, sem trade. Faça para experimentar. Você vai perceber uma coisa impressionante. Eu vou falar bem devagar para que vocês consigam entender. A cabeça da imunitária amarelinha, EMA 1, no centro, certo? Essa parte de cima da imunitária não existe. A linha verde, que é a EMA 3, encostada na face de trás do retângulo. Então, você vai ajustar o tamanho do retângulo para que o centro fique em cima da imunitária e a parte de baixo do retângulo, em uma tendência de alta, fique encostado na EMA 3. Lembra que eu disse que a EMA 3 tem 50% da potência da própria imunitária? Exatamente. Então, elas têm uma diferença de 50%. Então, o preço vai andar aqui. Eu vou fazer uma linha como se fosse a linha BID, tá? Fazer de conta que fosse a linha BID. Propriedades. Eu não tenho como fazer andando porque o mercado está fechado, mas não faria. Você tem que fazer isso no seu gráfico. Amigo, se você quer realmente se tornar um trader, se você quer realmente buscar resultado, faça. Treine. Não é perdido. Essa aqui é a linha BID. A linha do preço. A linha de fechamento. Dinâmica no gráfico. Ela sobe, desce, sobe, desce. Lembre-se, acima da linha BID aqui nós não temos nada. O gráfico está vazio. O retângulo está vazio. A imunitária é a nossa referência. Aqui é valor. E a bundinha do gráfico aqui com a EMA verde encostado na traseira do retângulo. O que vai acontecer com a linha de preço? Essa aqui é a BID, é a linha de preço. A linha de preço, pimbinha, anda para cá, volta, sobe, vai, volta. Oh, chegou lá na pontinha. E ela não passa, senhores. Ela não passa. Se ela passar um pouquinho, o que você faz? Ajusta o retângulo para ela. Então, a parte de cima, o que aconteceu com a imunitária aqui? Ela andou um pouquinho, porque o preço saiu do retângulo. Aí andou mais um pouquinho. Aumenta o teu retângulo. Pum. Sempre ajustando o centro na cabeça da imunitária.
Portanto, isso aqui é um campo de força dinâmico para você ler o preço. O preço começou a circular aqui dentro. Então, quando ele está encostado aqui na imunitária, ele está numa posição de descanso, o preço, sem força para avançar. Se ele está aqui no meio, ele ainda está numa zona de descanso, porém ele está descansando num andar mais alto, vamos dizer assim. Se ele estiver tocando aqui em cima, é potência máxima do preço. Isso aqui é um velocímetro do preço. Você só deve entrar no trade quando o preço estiver batendo aqui em cima. Aí você abre a tua operação. A imunitária vai estar empurrando, certo? E aí você chegou num determinado momento, o preço está variando aqui, conforme eu estou fazendo por essa linha BID. Aí em determinado momento o preço vem e para aqui. E você, o mercado não vai andar, o que vai acontecer? Aí você olha, você está bem do ladinho do canal do desvio padrão. Olha, se ele vai reverter. Saia da operação, meu amigo. O preço está parado no lugar de estacionamento. É um parque shopping. Ele está parado. Ele não vai lá. Só entre na operação quando o preço estilingar até o máximo do campo de força. Isso aqui é um campo de força. O que acontece quando há uma reversão e você não sai do trade? O preço começa a passar para trás. Ele fica em cima da imunitária aqui. A imunitária, esta linha amarela, ela tem retenção. Retenção hidráulica, vamos falar assim, para ficar mais fácil. Quando você tem um cano e você bota uma válvula hidráulica de retenção, a válvula permite que a água passe somente num sentido, no outro não. Então, enquanto o preço está bagunçando aqui na frente, a imunitária está paradinha, que ela não se mexe, porque ela tem retenção. Quem faz isso é o próprio cálculo exponencial. Ela só vai começar a se mexer quando o preço passar abaixo dela. E quando isso acontecer, você está na iminência de uma reversão. Então, o legal é o preço balançando aqui na frente. Faça o que fizer, não quero nem saber. Ok? Muito bem. Isso foi o princípio que me norteou quando eu criei esse movimento normalizado. Ou velocímetro de preço, como queira. Nome que você quiser. Aqui nós não temos uma metade do retângulo, ia para baixo outra metade. Se eu colocar 100% aqui, nessa metade aqui, por exemplo, aqui, do fundo da EMA 3, a EMA 3 só serve para me normalizar o retângulo. Quando o retângulo vai avançando, a EMA 3 vai avançando, você vai botando o retângulo para frente devagarinho, acompanhando sempre a EMA 3. Perdi a linha agora de raciocínio, mas o fato é que o preço vai ficar oscilando aqui. Ele passa para trás quando ele perde energia, tá? Isso aqui pode ser considerado, assim, bastante toscamente, como os cavalos e a charrete. A imunitária é a charrete, tá? Os cavalos puxam, a charrete anda. Se os cavalos voltam, aí a charrete começa a andar para trás, só se o preço passa abaixo do ponto da imunitária. Este ponto aqui, sempre na cabeça da imunitária, é o ponto de retenção, é a válvula de retenção. O preço bagunça aqui na frente o que quiser. Essa válvula de retenção não deixa a imunitária se mexer. A imunitária é estável, porque ela não é ponderada. De maneira que, quando o preço passar aqui para trás, aí, meu amigo, é muito provável que vai acontecer uma reversão. E se o preço está andando aqui, ó, vamos dizer aqui assim, amigo, ele está com toda a energia, ele está praticamente com o pé embaixo. O pé embaixo é aqui. Acelerando bastante é aqui. Meia boca é aqui. Parado é por aqui. Ou por aqui, um pouquinho aqui. Certo? Ficou claro isso? Muito bem. Espero que tenha ficado bem claro. É difícil, é disruptivo. É um negócio que quebra um pouco a cabeça. Eu tenho certeza disso.
Eu tenho que tirar essas linhas aqui, propriedade, para não atrapalhar. Um minutinho. Puf. Nenhum. Vocês não estão vendo a tela, mas ele não grava as caixinhas, né? Deu. Agora eu tirei, agora nós vamos descer. E eu vou melhorar esse negócio aqui. Aqui e aqui. Oi, mais um pouco de ajuste. Aqui. E aqui vai 41. Feito, agora melhorou. Borda. Veja, a imunitária está aqui. Eu vou fazer a caixinha aqui, tá? Certo? Vou construir a caixinha aqui. Pum, pum, tá aqui a caixinha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar a imunitária na caixinha, tá? Ó, aqui, com a EMA 3 que está lá embaixo, é aquilo que eu simulei lá naquela ponta. E boto o centro aqui. A imunitária está fazendo uma voltinha para cá, depois ela vai. O que eu fiz, senhores? É o mesmo retângulo. Porém, a imunitária, neste momento, está atrás. Está dentro da escala. Quando ela começar a subir, ela vai sair fora da escala e vai começar a subir. E vai começar a subir. Desculpe. O que vai começar a subir aqui é a linha BID. Eu esqueci de botar ela aqui. Está aqui a linha BID. A imunitária é sempre no centro. A linha BID está oscilando aqui, tá? Eu tirei ela, eu não sei nem onde ela estava. Deixa eu botar de novo aqui. Rápido. Amarelo. Ok. Olha aqui a linha BID, ó. Ela está nesse momento no 76,4. Ela está um pouquinho abaixo da imunitária. Ela sempre anda abaixo da imunitária. Abaixo não. Próximo à imunitária, tá? Ela está levemente afastada. Provavelmente ele está fazendo um pullback aqui, uma correção. Mas imaginemos que o mercado estivesse subindo. A imunitária está no centro da bolinha. A linha BID, que é amarela, se transforma na linha vermelha. E essa linha começa a balançar aqui, ó. E até onde que essa linha pode balançar, senhores? Ela pode balançar até aqui, ó. Até os 200. Que é quando o teu retângulo vai estar normalizado do mesmo tamanho. E a imunitária vai estar aqui, ó, no pontinho. E você vai fazer o ajuste aqui, ó, da meia ponderada, da EMA 3. Então, esse retângulo aqui é dinâmico, ele tem que ficar na ponta da imunitária. Essa linha amarela vai ficar aqui. Quando a linha BID estiver lá no 200, amigo, ela está acelerando tudo que pode, o preço está com velocidade. Isso aqui é a velocidade do preço, acima de 100. O que nós tínhamos naquele outro retângulo não tinha escala. Aqui eu botei a escala. E é a mesma escala de Fibonacci que vocês usam. Porém, a interpretação é de velocidade, não de distância. Vamos dizer que ela esteja aqui, andando por aqui, flutuando. A linha BID, ela flutua. É fechamento. Vamos dizer que ela esteja aqui. Você ajustou a imunitária aqui, ó, certinho. Aqui, está no pontinho, né? E a sua linha está aqui no 135. Ela está andando ou está parada? Ela pode estar meio parada, mas ela está com energia. Ela está à frente do 100%. Está à frente da imunitária. Tem energia. Se ela estiver parada aqui, ou se ela entrar dentro do gráfico, da escala, significa perda de energia. Aqui o que está acontecendo real no gráfico é que a linha BID está abaixo da amarela. Pode haver uma reversão aqui, perda de energia, o que for. Então, esta é uma forma muito simples de você ver a força do mercado. Porque eu normalizei a escala de 100 a 200. Para você, está aqui, prontinho, é só você construir de 10 em 10. É a mesma escala que você usa para ler as métricas de Fibonacci. E o que eu fiz aqui nessa escala? Veja, eu peguei uma máxima e uma mínima. Acabou.
Poderia ter pego também essas duas médias aqui. Só botar uma agulha numa e uma agulha na outra. E jogar a escala para cima. E acompanhar a posição. Aí ela iria ficar aqui, ó. Eu vou botar uma linha aqui para fazer para os senhores. Pum. Pum. Aqui. Tá feito. Aí o que acontece? O espaço em que o preço vai orbitar vai ser exatamente esse. Até o 200. Esse é o espaço de movimento do preço. Porque você vai ajustando à medida em que ele vai andando. Aqui. Se ele passar do 200, você não quiser mais fazer o ajuste, simplesmente deixa correr o trade. Mas no início do trade, principalmente, você precisa saber se você pode entrar no trade. Mas se o preço está aqui em 153, um pouquinho acima do meio, não tem energia, não entra. Se está no 176 aqui, uma centena mais 76,4, você viu em várias métricas que esse número é bem recorrente. Aqui no meio é mais razoável você entrar no trade. Ok, senhores? Nós estamos com 1h16 de vídeo. É muito conteúdo. Então, utilize máxima e mínima, né? Utilize EMAs em qualquer ponto do gráfico, falando das médias. Normalização de escala e velocidade. A normalização é o ajuste da tua escala para a distância de duas médias. Só isso, mais nada. Isso é mais pura matemática. Vamos ver o que falta aqui. Aqui tem outros. Isso aí eu uso todo dia, né? Aqui, ó. Aqui, o que eu fiz? Vamos ver. Aqui peguei também ponto mínimo. Aqui deu cruzamento de métricas também. Aqui, ó. Eu não, nem lembrava mais. Olha aqui, ó. Deixa eu fazer mais um. São escalas em pontos diferentes. 38,2. Aqui deu 135. Aqui deu 261. De novo, senhores. E aqui deu 61,8. De novo. São três posições diferentes. É assim que fica, ó. A imunitária. E aqui eu vou conseguir construir bem, ó. Fazendo aquilo que eu deveria ter feito lá do outro lado. Aqui, ó. O retângulo fica com a EMA 3 aqui na cauda e aqui. E aqui na frente fica, no caso aqui, a linha BID está dividida em duas. É a BID e a ESC nesse horário de spread. No caso ela está um pouco atrás, sinal de provável reversão. Ok? Mas ela é normalizada até 200%. Aqui no caso já passou. Eu estou sempre baseado nessas duas EMAs. Olhe o vídeo mais vezes e pratique. Veja que as três escalas, partidas de momentos diferentes, situações diferentes, elas são iguais. Ó, uma daqui, a outra daqui e a outra projeta de cima para baixo para cá. Ó. Quanto deu aqui embaixo? 361. 3 centenas mais 61%. Ok, senhores, vou passando aqui nas telas, ver se aqui é a tela principal. Pá. Normalização de escala. Aqui, tá. Essa aqui é a nossa tela primeira. Velocidade das EMAs, ponderação. Eu já falei que a EMA 9, por exemplo, ela tem 20% de potência para o presente e 80% para o passado. A imunitária é 100% de potência e a EMA 3 pondera 50% para o presente. Canal de desvio padrão, está aqui ele. É só lançar o canal de desvio padrão.
o primeiro cuidado é não tentar traçar o canal de desvio padrão num trecho de subida e depois de uma descida, tudo junto. Não. Selecione visualmente o que você acha que é tendência de alta, depois bote outro canal em outro ponto. Veja, você pode fazer em qualquer lugar. Aqui eu tenho um pedacinho de subida, então eu vou traçar daqui para cá. Ele vai pegar a minha subida e paro ali. Está aí o canal para esse trecho aqui. Só ajustar a largura. Aí o canal para um outro pedacinho, vamos ver aqui. Aqui temos uma subida importante. Eu vou pegar aqui o canal e vou traçar. Depois eu vou lá na configuração dele e ajusto a largura dele. Olha aqui, é só ajustar a largura do canal aqui embaixo. Só ajustar a largura do canal aqui embaixo. Foi o que eu falei anteriormente, ó. O preço vai ficar, você vai ajustar a largura dele aqui, a largura lá e a largura aqui. Se o preço sair do canal, normalmente ele sai reto, assim como ele entrou, ó. Acabou esse movimento aqui, senhores. Essa saída aqui é estratégica, que nem jogador de futebol expulso. Sai fora, meu amigo, é na hora, tá? Voltamos. Faltou o teorema do cruzamento polarizado. Teorema do fluxo reverso. O fluxo reverso é o seguinte. Quando você vê o preço se movimentando, o preço cria e constrói as próprias médias, as próprias EMAs. Portanto, o fluxo, aliás, o preço é os cavalos. As médias são as charretes. As charretes são dependentes para andar dos cavalos. Por isso que as EMAs são derivadas do preço. Muito embora você esteja sempre olhando o preço, mas eu aprendi ao longo do tempo a operar as EMAs, não o preço. Então, para mim, é mais importante a EMA amarela do que o preço. E para gerar esse conhecimento que eu passei para vocês, eu tive que fazer o teorema do fluxo reverso. Em vez de ser de preço para EMA, eu fiz de EMA para preço. É disruptivo, quebra a cabeça de muita gente. Muita gente não entende. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. As coisas no gráfico, as coisas no mercado financeiro têm que fazer sentido na sua cabeça. Se fizer sentido, ótimo, você vai estar no caminho certo. Se não fizer sentido, esquece. Campo de força exponencial. Aquele retângulo que eu desenhei, ele é um retângulo que ele mede, ele normaliza duas EMAs. Vocês viram ali? Então ele é um campo de força que tem medida exponencial. Por isso que ele se presta, o preço vai até a pontinha dele e para. Vai até a pontinha, você vai ajustando ele de tempo em tempo. O que você pode fazer diretamente com a escala já. Antigamente eu fazia só com o quadradinho, porque aí eu aprendi a fazer também com a escala. Paralela alfa, já falei. Teorema do cruzamento polarizado posicional. Bom, senhores, aqui eu vou entregar uma joia para vocês agora, que não está escrito em lugar nenhum. Ninguém sabe disso. E vocês façam uso da melhor maneira possível. Se eu disser para vocês, entra numa operação de médias móveis exponenciais aplicadas ao preço médio. Onde você deve entrar? Você deve entrar no cruzamento, aqui. Por isso que chama cruzamento polarizado posicional. Senhores, toda tendência em que você plota duas médias móveis exponenciais, aqui no caso a 1 e a 3, pode ser a 5 com a 8, com a 9, você que escolhe o número. Somente existe um cruzamento por pernada. Depois desse cruzamento não haverá outro. Somente você entra no trade aqui, fica no trade aqui, porque ele não vai passar. Porque o cruzamento exige que a EMA 3 esteja flat, horizontal. Você continua no trade, quando vê que a EMA amarelinha ela fecha a porta na sua frente,
acabou o trade. Aí ela cruzou. Você entra novamente no trade, fica no trade até a porta fechar. A porta fechou, você sai do trade. Cruzou, a porta abriu, você entra no trade. Senhores, quando eu estudei o cálculo exponencial, eu entrei lá dentro do cálculo exponencial. Isso aqui chama-se cruzamento polarizado posicional. É uma polarização vetorial que determina essas posições destas médias. Estas médias somente se cruzam uma vez por movimento. Portanto, se entrar aqui, vai precisar virar para cima para que haja outro cruzamento. Está aqui o outro cruzamento. Veja que as duas médias estão polarizadas negativamente. A amarela aponta para baixo, a verde aponta para baixo. Entra no trade, fica até o próximo cruzamento. Pum. A amarela apontada para cima, verde apontada para cima, cruzou. Estão polarizados positivamente. Entra no trade, fica até o próximo cruzamento. Ah, mas eu perdi um pouco de dinheiro aqui no final. Mas em compensação, você ficou toda a rampa da tendência posicionada. Lembra que eu falei dos pitagóricos? Tem o pessoal que estudou na escola e tal, lembra? O teorema de Pitágoras, né? Do triângulo, retângulo, 3, 4 e 5. Isso é o teorema do cruzamento polarizado posicional. Eu entrei lá dentro do cálculo exponencial, lá na cozinha, na sala de serviço, na lavanderia, abri gaveta e fui destrinchar esse negócio. Porque eu não entendia por que acontecia isso. Isso chama-se deslocamento exponencial. É uma parte linda do cálculo exponencial que dá justamente os pesos para as diversas médias de maneira diferente. De forma que as médias, por conta deste cálculo, elas ficam polarizadas e só se cruzam nessas condições. Então, use médias móveis exponenciais e use esse princípio matemático destas médias. Aqui, ó, cruzou. Amigo, não tem volta. Enquanto não polarizar ao contrário, não cruza, não inverte. Olha aqui, a amarelinha tentou, mas a verde não estava polarizada, não vai cruzar. Não vai cruzar. É que nem o teorema de Pitágoras. Bota lá o 3, 4 e 5 no triângulo retângulo, tenha certeza absoluta que funciona. Se não funcionasse, Torre Eiffel já tinha caído, pontes tinham caído, guindastes tinham caído, tinha caído meio mundo. Porque tudo é apoiado no teorema de Pitágoras. Quem já viu aqueles guindastes de obra longo, grandes, amarelos, obras grandes, aquilo tudo é triângulo, que tem naqueles ferros. Tudo apoiado no teorema de Pitágoras. Não falha. Isso aqui é o teorema do cruzamento polarizado posicional. Isso aqui é mais ou menos dizer para vocês que o número 5 fica antes do número 6 numa régua escolar. Só que ninguém disse isso. Não está escrito em lugar nenhum. Olha aqui. Cruzou, subiu, fica na tendência. Fica. Eu não preciso olhar a vela. Eu entro aqui e fico. Cruzou, entra e fica, meu amigo. Cruzou, entra e fica. Cruzou. Isso é de uma riqueza determinística incomensurável. Quem quer fazer trade tem que entender isso aqui. E se gostar de mexer com linhas e não com velas, melhor ainda, vai conseguir enxergar isso aqui melhor. Olha aqui. Cruzou aqui, entrou no trade. Ah, fechou, sai fora. Cruzou novamente, entra. Veja que para que eles cruzem, eles precisam estar polarizados os dois. Polarizado negativo, polarizado positivo. Pode fazer a linha amarela, a imunitária, pode pintar e bordar e se dobrar ao contrário, porque esta verde aqui não inflexiona. Enquanto ela não estiver horizontal, não há cruzamento. Olha aqui, ó. Como eu disse anteriormente, essa joia matemática do cálculo exponencial é que produz isso. Então, senhores, nos alongamos além do que eu imaginava de sã consciência.
1h30. Senhores, eu não imaginava que eu ia conversar tanto. Meus vídeos, em geral, fazem 1 hora. O que eu posso falar? Só agradecer a companhia de vocês, dizer que eu me esforcei ao máximo de passar para vocês nesse tempo curto, porque eu sei que é muita coisa. Olhem o vídeo de volta. Nada do que tem aqui não está comprovado. Tudo está comprovado matematicamente. Vocês estão vendo que essa tela é real. Vocês estão vendo que são ativos do Forex. Eu não tenho a menor necessidade de impugnar nada em vocês. Eu apenas estou mostrando o que existe. E é com a força do cálculo. O cálculo exponencial e outros cálculos. Então, se eu pude transferir alguma coisa para vocês, transmitir alguma coisa, botar no bolso, botar na cabeça, nem que seja uma sementinha, já me sinto feliz em ter passado alguma informação que de alguma maneira vá modificar a forma como os senhores operam ou a forma como os senhores entendem o mercado. Não esqueçam, a escala de Fibonacci, raciocine nela sempre de 100 em 100, mais a parte decimal abaixo de 100. 180 é 100 mais 76,4. Copiem essa escala minha. Acima de 100 vocês podem fazer de 10 em 10, não há problema algum, e interpretem desta forma como eu expliquei. Senhores, mais uma vez muito obrigado, fico feliz, espero que vocês tenham contribuído de alguma maneira. Um forte abraço a todos e um bom descanso. Tchau, tchau.